Bem-vindos outra vez, pessoal, ao segundo vídeo do canal com a minha voz. Mas desta vez eu trago um conteúdo diferente, trago uma análise de personagem, em que eu vou analisar talvez um dos personagens favoritos aí da galera, Thomas Rune Sakaki, um dos melhores personagens que eu já fiz, de acordo com a galera no caso. Para mim, o Thomas sempre teve uma coisa especial, ele sempre foi um personagem bem especial para mim, mas hoje eu venho trazer do início ao fim a minha opinião e análise sobre o personagem do Thomas. A serial Arclight já nasceu com um poder muito acima da média, por ser filho de Philemon Arclight com Jubilee Arclight e irmão de Nathaniel Arclight, ou seja, a família do literal Deus da Luz de Persona. O Thomas Riel era um garoto bastante gentil, ele não era muito a arranjar problemas, mas ele tinha um ódio insaciável por gente maligna. Tanto que num desses rolês barra lutas, ele cometeu um massacre de demônios que eram puramente malignos. Que no caso eles só tinham roubado um monte de tesouros e o Thomas Riel assassinou todos eles a sangue frio, por roubar ser algo maligno. Daí ele ficou conhecido como Zarka, que significa Zeta Angel Reaper of Countless, que traduzido fica o anjo Zeta matador de incontáveis. O Thomas Riel era alguém cego de ódio por gente maligna. Ele odiava. Mas um dia desses ele se aproximou de uma garota, uma anjo entre aspas, porque ela era uma Nephilim, mas pronto, é uma mistura de anjo com humano. Se apaixonou por uma Nephilim chamada Ray. A Ray e o Thomas se gostavam, tanto que o Thomas parou de matar gente maligna por causa da Ray. Mas mesmo assim ele ainda sussurrava, ainda batia com gosto. Mas o que aconteceu durante esses tempos? O Philemon viu que a manipulação do Thomas Riel estava indo errado. O que é que ele decidiu fazer? Esta boate, esta puta kinga do caralho, está a tentar manipular a maior arma que eu tenho para tentar me afastar do meu objetivo de conseguir mais terras e ganhar do meu irmão fudido que vive no inferno. Isso não vou deixar isso barato não. Essa puta vai morrer e é hoje. Então depois de várias tentativas de assassinato, com sempre os dois conseguindo se proteger, tipo, tanto a Ray quanto o Thomas Riel sabiam antes lutar, o Thomas Riel um dia chegou para um dos bandidos que tentaram matar ele e a Ray, no caso só a Ray, mas pronto, tentaram matar o Thomas Riel também no meio, e foi interrogar ele para saber quem é que foi o responsável por isso. O humilhante responde que tinha sido o Philemon, o pai do Thomas, a querer tentar mandar a Ray de Vasco. E como o Thomas Riel teve uma ideia sobre isso, o Thomas Riel, como é um cara que adora fazer os shows dele, ia fazer recentemente um para o pai dele e para os ministros e subordinados dele. Então, o Thomas Riel decidiu usar o show como fachada para um ataque que ele ia fazer, que ia matar todo mundo ali, para proteger ele e a Ray e acabar com a tirania do Philemon. Ele conseguiu colocar o plano em prática, o problema foi completá-lo. Thomas Riel estava vencendo o Philemon, a Ray tinha sido morta, depois, não na frente do Thomas Riel, mas o Philemon tinha acabado com ela. Então, depois quando o Philemon e o Thomas Riel foram lutar, o Philemon estava levando a pior. Então, depois de uma intensa luta, Philemon no final decidiu usar uma névoa para cegar o Thomas Riel. E então o Philemon, graças a uma magia de ilusão, se transformou na Ray. Então o Thomas Riel se recusou a atacar a Ray, porque ele estava indo numa investida de linha reta, ele travou. Então o Philemon simplesmente tirou o disfarce e meteu a katana do Thomas Riel no peito dele. É até triste essa origem do Thomas Riel, tá ligado?
Tipo, ele morreu e perdeu uma asa ainda. Que só fodeu tudo. O Filemon só fode tudo aquilo que ele toca. Mas ainda havia esperança. Nathanael, que era o irmão de Tomazriel, carregou o corpo da Rey e o corpo do irmão para o Poço das Reencarnações. Vendo que ele estava sem saída por causa do Philemon, ele pulou junto no Poço das Reencarnações. Ou seja, o Tomazriel reencarnou no Yugo e no Thomas, a Rey reencarnou na Cotone e na Serena e o Nathanael reencarnou no Matt. Opiniões à parte. Eu acho esta lore bem boa. Tipo, muita gente tem preconceito com ela no início, mas eu acho ela extremamente boa. Porque, tipo, ela é mais aproveitada, ela é mais fixa e não meio que copia tanto outras coisas. Tipo, eu acho é mais original também, porque, tipo, usar a que ter a mesma origem do Adachi no Yu-Gi-Oh! Original e não ser aproveitado quase nada, eu acho broxante. E aqui, a gente conseguiu aproveitar bem o Zarek, a gente conseguiu aproveitar bem o Nathanael, a gente conseguiu aproveitar bem a Rey. Então, a gente já deu um 10-0 na Konami por conseguir fazer um Zarek melhor que o do Arc 5. Então, é bom, tipo, superamos já uma empresa em questão narrativa, na história. Porque, tipo, o Zarek não apareceu quase nada, a Rey não apareceu quase nada, só apareceram no final. E o final da Arc 5 é meio cagado, tipo, o duelo final quando acaba a RG é bom, mas não justifica os outros contrapartes do Zarek ficarem presos. O do Yuya ainda por cima, meu Deus. O Thomas nunca foi um garoto social. Ele com 6, 7 anos tinha medo de tudo. Ele mal conversava com os professores e só interagia com a prima, com os pais e com o tio. O Thomas era sempre um garoto calado e ficava sempre quieto no canto dele. Até que um dia uma grande catástrofe aconteceu na vida dele. Ele perdeu a mãe num ataque de demônios. O Yush não conseguiu chegar a tempo, mas o Virgil conseguiu chegar a tempo e salvou um moleque, pelo menos. O Thomas então passou a admirar o Virgil como se fosse o salvador da vida dele e quis ir treinar com ele. Nesse treino, o Thomas ele conheceu um garoto que era também como ele, tipo, também não tinha mãe, mas esse garoto também não tinha pai. A única figura de pai que ele tinha foi o mestre dele. Esse garoto se chamava Matthew Fudanetel, que era basicamente um Nathanael encarnado. Os dois começaram a ter uma relação de irmãos, que é até normal. No caso das reencarnações se cumprirem, tipo, o Matt e o Thomas iam ter uma relação de irmãos, enquanto eles trabalhavam juntos treinando com o Virgil, sempre mostrando um apego um pelo outro, tendo 2 anos de diferença. O Matt e o Thomas se desenvolveram uma amizade muito boa, uma irmandade até, o que faz sentido, já que na vida passada eles os dois eram irmãos. Tipo, a pessoa que o Thomas mais admirava, além do próprio Virgil, era o Matt. Porque ele sempre estava lá para proteger, ele sempre estava lá para ele nos momentos. O Thomas, ele acabou o treino dele quando o Matt fez 17 anos. Tipo, o Matt tinha 14, o Thomas tinha 10 quando o Matt saiu. O Thomas só saiu do treinamento quando ele tinha 14. Então, meio que os dois têm 2 anos de diferença, mas fez muita diferença por acaso. Porque o Thomas sempre queria, tipo, ter a seriedade e o foco do Matt. Tipo, queria aprender a ser mais como ele, mais corajoso, mais inteligente. Ele sempre procurou, tipo, ser mais sensato. E é isso que, tipo, faz o Thomas hoje em dia ser alguém que muita gente gosta, porque ele tem um pouco da sensatez do Matt. Estamos na fase onde o Thomas é um personagem quase perfeito. Porque ele tem uma personalidade legal, ele é inteligente, o deck dele é legal e a lore dele também. Aqui o Thomas já está mais maturo, mais corajoso, mais social. No caso, e é aqui que conhecemos também o Thomas que a gente conhece hoje em dia. Mas resumindo, no seu 15º aniversário, o Thomas ele recebeu um pêndulo da Cotone. No caso, esse pêndulo é meio que um fragmento do coração do Tomazriel, que é uma coisa essencial também para o plot, ser uma parte do Tomazriel mesmo.
esse pêndulo meio que ajuda o Thomas a inventar uma nova invocação por ter magia angelical embutida. Porra, o coração da encarnação anterior dele, lógico, vai ter magia. Então o Thomas ele começa a vencer duelos e a usar os duelos como um meio de entreter as pessoas e fazer todo mundo sorrir. Igual o pai dele fazia nos duelos. O Thomas ele quis se tornar um entertainer muito bom. Ele quis se tornar até melhor que o pai dele. Tipo, ele sempre alvejava fazer nos duelos que eram mais para brincar, sempre fazer os amigos dele e a plateia assistindo a sorrirem. Porque esse era o objetivo do Thomas como entertainer. Ele tinha que entreter o seu público. Então o Thomas continuou a entreter o público dele e a fazer duelos que muita gente gosta, mas em duelos sérios o Thomas ele não aplica essa filosofia de sorrisos. Mas na visão dele, um duelo deve ser sempre algo feito para as pessoas sorrirem, se divertirem. Mas nem sempre esse é o caso, então... 悲しみの中でこそお互いの愛を理解し合うことができるんだよ。 Desta parte já é autoexplicativo. Na terceira temporada de Yu-Gi-Oh! Before the Nightmare, o Thomas ele é pego e possuído pela Yubel quando ele tentou parar a Yubel sozinho. O Thomas ele foi pego e possuído. Então o Rafa ele foi no inferno procurar aonde foi o Thomas. Ele ainda virou o Rei Supremo, matou uns 300 universos e escravizou também, só com o poder do Rei Supremo. Mas esse não é o ponto. Quando ele achou o Thomas, ele ficou depressivo, quis que a Yubel o matasse logo, porque ele preferia morrer do que ver uma pessoa que ele gosta, como o Thomas, ser usada por outra pessoa que ele gosta e quer pedir desculpa, como a Yubel. Então o Rafa não estava aguentando o sofrimento, porque a Yubel não parava. Não importava quantas vezes o Rafa quisesse pedir desculpa a ela. Então, depois de um longo duelo com News Arco-Íris valendo, o Thomas se separa da Yubel, mas o Thomas depois ajuda o Rafa, porque tipo, o próximo alvo da Yubel para possuir foi a Fran. Então, já sabem como é a Yubel quando era vilã, papos de amor com o Rafa e a viadagem só aumenta, porque a Yubel está no corpo do Thomas a falar de amor para o Rafa. Ai meu Deus, a viadagem é muita. Mas, resumidamente, o Thomas nessa época ele não tinha controle do próprio corpo e ficou meio traumatizado, porque tipo, ele viu as esferas dele sendo corrompidas pelas trevas, ele perdeu um pouco do sorriso dele, mas depois de levar uns 2 tapas na cara que o Greg lhe deu, ele voltou firme e forte para duelar. Então não foi só o Rafa que sofreu psicologicamente nesse arco. Mas, resumidamente, foi uma das fases que o Thomas mais sofreu. Tipo, quando a Yubel era vilã, ela não queria nem saber de nada. Tipo, usava o primeiro que aparecer. Eu só tinha medo se aparecesse um Matt Yubel, porque aí ia foder tudo também. Muito tempo após o arco da Yubel, o Yugi e a Seren estavam num problema romântico. Porque os dois iam terminar, porque o Yugi não sabia controlar a psicopatia dele. O Thomas, como um bom amigo e contraparte que ele é para o Yugi, foi lá ajudar e conseguiu convencer os dois a darem mais uma chance um para o outro. Então, pouco tempo depois, a Serena e a Platone foram sequestradas, porque tem sempre que ter sequestro em Yu-Gi-Oh! É impressionante. Eles vão lá e encontram uma contraparte falsa deles. No caso, o Tim. O Tim ele é basicamente um clone do Thomas e do Yugi, só que feito do mal e construído pelo Acabaléu. Então eles duelam contra o Tim, mas o Tim bate tanto nas garotas, estavam já desmaiadas, tipo, o Tim ele dá chute na cara da Cotone, ele dá soco na cara da Serena. Estavam presos ainda por cima, um puta de um covarde ainda por cima.
Vai bater mulher que não pode se defender. Puta que pariu. O Thomas e o Yugo acabam por entrar no modo Rage e sincronizadamente os dois derrotam o time. Usando os poderes dos monstros, poderes angelicais e poderes demoníacos. Porque o Yugo tem os dois. O Yugo é a reencarnação do anjo, mas ele é naturalmente um demônio. Mas continuando. Os dois estavam tão chapados depois do duelo, depois de vencerem o time, que ainda tinha fugido, ainda tinha escapado o verme, que o Thomas e o Yugo começaram a se fundir. Involuntariamente, no caso. Essa brincadeira eles tornaram uma fusão de híbrido e dragão. Porque, nas regras de Persona, quando uma fusão é feita contra a vontade das duas pessoas, a fusão pega a parte negativa das duas pessoas. A parte mais negativa, no caso. Ele pegou a psicopatia do Yugo e a raiva do Thomas. Por isso a fusão quis matar todo mundo e estava furiosa. Então a Rei e a Serena se fundiram por vontade própria para parar aquele mal. Então depois da Five Ds ajudar a Rei, eles param o Zark e nesse rolê todo o Thomas acaba por absorver um pouco de energia do Yugo e a Rei absorvendo um pouco de energia da Serena. E agora tanto o Thomas quanto a Kotone são o Zark e a Rei, só que sem precisarem do Yugo ou da Serena. Como se só precisassem da energia deles para voltar a ser quem eram. Então o Yugo já não é mais uma parte do Zark, mas ainda mantém os poderes de anjo dele. Assim como a Serena, que não volta a ser uma humana comum e se mantém os poderes de anjo dela. Assim, eles continuam a ser as mesmas pessoas. Mas a desgraça vai chegar. A maior catástrofe na vida de Thomas Wingsack aqui ainda está para acontecer. Mas, opiniões à parte. Eu gosto bastante desta parte que o Yu-Gi-Oh! Recomendo vocês lerem ela, porque ela é realmente muito bem feita, na minha opinião. Chegamos na fase mais sofrida dessa história inteira. Persona 3. A fase mais depressiva dessa história. O Thomas, aqui ele perdeu a Kotone, porque alguém colocou a marca da Nyx na Kotone, que foi o Harushibara, foi o pai da Fran. E assim a Kotone morreu. O Thomas depois disso ficou desolado. Quis voltar a ter 6, 7 anos, entre aspas, porque o Thomas ele quis voltar a se afastar de todo mundo. Ele não queria sofrer ao perder mais ninguém. Ele não foi atrás. Ele foi atrás de poder para proteger os outros, mas ele não queria que ninguém fosse atrás dele por ele ter o risco de perder mais alguém. O Thomas ele foi com intenções nobres fazer a jornada dele, mas usando os métodos errados. O Thomas atacou até o Rafa. Eu sei que o Thomas nessa luta no final ele chora porque ele achou que o Rafa estava morto. Mas toda a gente sabe que matar o Rafa com uma espada empalada no peito dele não funciona nem aqui nem na China. Depois disso, o Thomas continuou a sua jornada, mas cada vez mais ele foi superando essa depressão, ao se aproximar da CIS. Estava reerguendo também membros da 5Ds. O Thomas ele ficou mais manso, mais calmo, mais alegre até com os amigos dele de volta, mas algo acontece e esse algo deixou ele intrigado. Thomas, passado muito tempo, tinha descoberto um portal para o mundo dos mortos. Ele então foi anunciar a sua despedida para todo mundo, dizendo que ele ia voltar, mas o Rafa foi atrás dele, porque ele sabia que aquele portal para o mundo dos mortos era uma cilada. Mas o Thomas estava tão cego na depressão, estava com tanta vontade de ter a Kotone de volta, que ele simplesmente lutou contra o Rafa na última luta que ele iria ter em Persona 3. Os dois então lutaram ao limite das suas capacidades. O Thomas saiu cambaleando depois de lutar contra o Rafa. Estava coxo, enquanto o Rafa tinha desmaiado por usar demasiado poder. Então o Thomas chegou lá, viu a Nyx, no caso. Ele foi o primeiro da turma a ver a Nyx de verdade e quis lutar contra ela. Logicamente isso deu errado e o Thomas acabou por virar um cérebro da Nyx. Sendo torturado por 10 anos. Thomas ficou 10 anos no mundo demoníaco a ser torturado.
E infelizmente as aparições de Persona 3 dele acabam aqui. A história de Persona 3 sobre o Thomas acaba aqui, não tem mais nada depois. Mas para ser honesto, é a parte que eu tenho mais pena do Thomas, porque tipo, ele sai para ser torturado. Ele viu ilusões da Cotone sendo estuprada. Ele teve várias agulhas perfurando o corpo dele durante a tortura. Ele foi literalmente torturado de todo o jeito possível no cano. Por sorte ele ainda saiu lá com o cu virgem. Ainda tiveram piedade do cu dele. Tonosic Ângelo, o Cavaleiro do Veneno. Ele é o Thomas, só que controlado por outra consciência, que é o Ângelo, que é basicamente uma nhaca que literalmente cobra o corpo inteiro do hospedeiro, como se fosse um género de parasita. Ele então possui o corpo do Thomas depois de ele estar exausto mentalmente depois da tortura e assim se tornando o Tonosic Ângelo, o Cavaleiro da Toxicidade. Tipo, os poderes do Tonosic Ângelo rodavam à volta de rajadas de trevas e manipulação de veneno e poluição. Mas depois disso, tipo, ele enfrentou o Rafa, os dois voltaram a se encontrar numa luta que quase matou o Rafa no primeiro round. Mas no segundo round, que foi uma luta bem acirrada, o Rafa conseguiu vencer e libertar o Thomas da consciência Ângelo. Então, depois disso, Thomas simplesmente pegou sua Yamato V2 antiga, sua katana parceira, e foi embora. Para fazer uma coisa que, na opinião dele, ele já devia ter feito há muito tempo. Thomas, depois de ser torturado, de nunca mais ter sua amada de volta e de não conseguir aguentar as torturas mentais e físicas, ele decide tentar se matar. Mas nesse acidente em que ele cravou a Yamato nele mesmo, uma coisa estranha aconteceu, que eu vou revelar mais para a frente. Mas até agora é a fase que eu mais sinto pena do Thomas. Que aqui podemos ver um garoto sorridente que começou a sorrir graças ao irmão dele, e ao pai e ao mestre, se tornando cada vez mais uma figura depressiva, uma figura deprimida, um escravo da vida. Literalmente isso, um escravo da vida. Aqui podemos ver o garoto que queria que todo mundo sorrisse, nunca mais sorrir. Nesta fase o Thomas nunca mais sorriu na vida. Foi a pior, definitivamente. E é uma das fases que eu acho mais tristes, como eu já tinha. Run and I'll chase you down. Know your place. Thomas, usando a magia da Yamato V2, separa o homem do anjo. Assim nascendo T e Sephiroth. Porque Thomas começa com T e acaba com S, por isso os nomes. T é a alegria, é tudo o que o Thomas tem de bom. A vontade de querer fazer os outros sorrirem, a simpatia, a sensatez, a humildade, tudo o que o Thomas tinha de bom está presente no lado humano dele, ou seja, o T. O T ele é bastante brincalhão e faz bastante piadas que às vezes prevêem o futuro, porque o T uma vez fez uma piada sobre o Yoshi e a Natália seriam um casal e no futuro eles viraram. O Sephiroth, ele é o trauma. Ele é tudo o que o Thomas passou de mal. Tudo o que o Thomas tem de mal está no lado angelical dele. Ou seja, o Sephiroth. Quando um anjo em persona fica com uma asa negra, significa que ele ficou com um trauma que nunca mais vai poder sair. Nunca mais aquele trauma vai sair dele. É uma ferida, basicamente. Continuando. O Sephiroth queria plantar a Eden em Asoinaba para comer a fruta. E assim conseguir poder para nunca mais passar os traumas que ele passou quando era o Thomas. O T tinha 24 horas para se unir com a sua contraparte porque estava muito fraco, pois a tristeza e raiva do Thomas predominavam. Por isso que o Sephiroth era independente do T. O Rafa conseguiu despertar a sua Devil Trigger e derrotar o Sephiroth, mas não antes da Frenda e o Kari conseguirem estabilizar e lutar juntas contra o Sephiroth. No final de tudo, o T ele foi para perto do Sephiroth e empalou sua lança nele.
assim voltando a nascer. Aqui é onde o nosso querido Thomas volta. O showman que todo mundo ama está de volta. O Thomas que a gente viu em Yu-Gi-Oh! Está sim de volta. Aqui ele está completamente feliz, já está saudável, já está o Thomas que a gente conhece. Ele aqui foi matar o Philemon sozinho após entrar em contacto com as memórias dele do passado, da vida dele como Thomas Real Arclight, que estavam escondidas no Sephiroth. Depois disso, ele humilha completamente o Philemon. Tipo, sério, é impressionante como o Thomas ele humilha o Philemon, sério. Sem gastar aula, ele defende os ataques do Philemon com um dedo. Sem gastar aura, poder ou magia, nada. O Philemon, sendo o desgraçado que ele é, ainda tentou usar a Cortona como uma bomba, mas o Thomas, usando a percentagem que ele controla do Arcana 8, a Justiça, ele consegue alterar a realidade e em vez da bomba explodir e destruir tudo, a bomba simplesmente iria transformar uma vez na Ray. Ou seja, o Thomas, ele, usando o Holy Arcana EX8, que é o poder natural da alma dele, alterou a realidade para conseguir transformar a bomba da Cotone na real numa transformação. Ou seja, ele voltou a transformar a Cotone com o poder dele de volta na Ray. Ou seja, agora vira a Cotone Ray e temos o Thomas Zark. Então acho que está justo agora. Depois disso ele mata o Philemon com uma facada só. E ele toma o trono do Philemon, sendo hoje em dia o rei de High Heaven, que é o reino que ele nasceu, ou seja, o alto céu. Ele vira o literal quase Deus, ele só vira o rei do céu. Ele se tornou realmente tipo Deus, quase. Mas por muito tempo ele foi a figura mais forte no universo de Persona. Ou seja, o Thomas agora tem a vida resolvida. Ele virou rei, o reino que lhe pertence agora. Tem a Cotone como mulher. Meio que entre aspas, porque eles ainda não namorados. Só acontece lá muito tempo depois. Mas a gente vai chegar nessa parte. Mas os únicos cameos que o Thomas faz depois disso é ajudar o Ken contra o Shadow Ken. Porque literalmente, se não fosse o Thomas a avisar que se o Ken matasse a própria Shadow, ele ia cometer suicídio. Literalmente, o Ken ia se matar só para matar um inimigo que ele acha que é um inimigo, mas na verdade é só o lado sombrio dele. Ou seja, é a persona dele no seu estado primitivo. Ou seja, o Ken ia se matar. Ainda bem que o Thomas estava lá. Meu Deus! Aqui o 1, o Thomas foi meio essencial. Porquê que eu digo meio? Porque a lore dele não mudou tanto, a única coisa que mudou foi o Thomas da linha do tempo de Persona Q teve a Cotone de volta e não precisou mais daquelas trevas todas. Ou seja, ele conseguiu o que ele queria. Mas nesse meio tempo todo, o Philemon apareceu para matar o Thomas pessoalmente. Tipo, e o Thomas, ele se descontrolou. Ele estava sem opções contra o Philemon. Decidiu usar todo o poder do Zark e quase se ferrou por causa disso. Tipo, tanto que ele ia assimilar o Zark. Tipo, depois de uma longa conversa e do próprio Zark se despedir do Thomas, eles se fundem e assim ele se torna a fusão da encarnação dele anterior com o eu atual dele, se tornando uma versão perfeita dele mesmo. Tipo, tanto que o Zark deixou o Thomas absorver ele. E assim nasce pela segunda vez o Thomas Zark. Mas a jornada ainda continua, porque agora existia 2 Thomas Zark, já que o Thomas da linha do tempo original tinha viajado para a linha do Persona Q. Assim, com esses 2 Thomas, eles se fundiram, ou seja, formaram só uma versão ainda mais forte deles mesmos, sem mudar a aparência também, nada. Ficou o mesmo boneco, só que mais forte. Depois, no final,
eles ainda tiveram uma luta que é um exame final para o Rafa ir na sua jornada como Massaia. Tipo, ou seja, na verdade não era um teste final, era uma iniciação. O Rafa ia começar a sua jornada como Massaia após vencer o Thomas. Porque era um teste para ver se o Rafa estava pronto. Precisar mais do Naka do lado dele a dizer-lhe o que fazer. Nos dias atuais, o Thomas ele é casado com a Tony e tem uma filha adotiva chamada Mari. Eles ficaram muito felizes, mas algo veio destruir essa paz toda. Philemon tinha voltado há 6 meses atrás, voltou para High Heaven. O Thomas de início começou a suspeitar, como todo mundo suspeitaria, bruh. Mas foi lentamente ganhando a confiança do Thomas, o que foi um grande erro, já que o que aconteceu depois disso foi uma grande miséria. Mas eu não vou dar spoilers e por agora essa é a jornada do personagem. Repetir o que eu disse, já que ele teve uma luta contra o Matt depois do Thomas ter ficado no modo Rage após ver a Mari ser transformada num monstro e a Kotone ter o filho dela e dele teleportado por causa do filme. Ou seja, o Thomas teve a sua filha transformada num monstro, teve seu filho indo para outro tempo. E ele ficou tão puto que virou uma besta descontrolada e começou a atacar tudo. Até a própria filha transformada num monstro que nem tinha consciência do que estava fazendo. A Kotone tentou pará-lo e conseguiu parar a Mari. Mas ela ficou muito desgastada, pois a Mari era tão forte quanto o Thomas naquele momento. Então teve que ir o Nathanael ir lutar com o Thomas. Como o Nathanael, o Matt, é um bom irmão, foi até dentro da alma do Thomas para conseguir libertá-lo daquela raiva. E realmente, ele conseguiu. Mas a história continua. Eu já percebi uma coisa. Nesse servidor a putaria reina. Mas na minha opinião, um personagem 9 de 10. Personagem sólido e merecido o hype. Para mim, o Thomas ele é um 9,5. Não um 9. Ele é um 9,5. Porque o hype, as expectativas que as pessoas têm em cima dele e o carisma que o personagem tem é muito bom e dá para se aproveitar muita coisa. Ou seja, a jornada do Thomas ainda não acabou. Essa sorte como gente que admira esse personagem. Porque ele é muito humano e ele, acima de tudo, ele é muito motivado. Se inscrevam, like e fiquem com Deus. Fui!